Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Rosivaldo, façam um bom dia, sejam muito bem-vindos. Já vai preparando a Bíblia de vocês, abrindo Mateus capítulo 20. Compartilhando, convidando mais pessoas para essa live de hoje. Para você que não me segue, já me segue aqui. Shalom, shalom. Sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos no capítulo 20, na segunda parte. Pega papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o pedido de uma mãe e 2 cegos recuperam a visão. Hoje tem bastante mensagem aqui pra gente. Já vai se preparando aí, papel, caneta na mão, já prepara seu café, já traga sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, gente, quem assiste essa live depois, esse é um ambiente para você crescer em fé, fortalecer sua fé, criar relacionamento com Deus, criar o hábito de fazer seu devocional. Mãe, faça um bom dia, bênção, seja bem-vinda. É um hábito que você deve criar para você fazer devocionais, para você se aproximar de Jesus, conhecer o mundo espiritual, a espiritualidade, e esse é um ambiente preparado para isso. Seja muito bem-vindo a esse ambiente. Se você puder fechar os seus olhos no seu lugar, feche para a gente fazer a nossa oração, para a gente dar início ao nosso devocional. Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Feche os seus olhos aí para a gente dar início ao nosso devocional. Se não puder fechar os olhos, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente, pela vida de cada um que vai assistir depois. Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim. Coloque palavras na minha boca, palavras no meu coração. Abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa nos revelar os códigos e as mensagens que estão aqui, que possamos ser instruídos através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor derrame grande bênção, que o Senhor derrame grande paz aqui nesse devocional, que saímos daqui transformados, renovados, instruídos através da Tua palavra, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus e todo mundo diz amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 20, segunda parte, o pedido de uma mãe vai falar assim: Então aproximou-se Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele, e ela respondeu: Declara, frisa isso, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão com a tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só o pedido ousado que essa mãe fez para Jesus. Declara que os meus filhos um sentarão na sua direita e o outro à sua esquerda. Para quem esteve na Masterclass ontem, Rosivaldo esteve lá, minha mãe esteve lá. Para quem esteve lá na Masterclass, eu falei sobre a questão de você declarar. Quando você declara, as palavras têm poder. A mãe daqueles 2 filhos falou o seguinte: declara que os meus filhos um sentarão no seu lado direito e o outro no seu lado esquerdo. Ou seja, as palavras têm decretos, as palavras têm poder, as palavras têm ato profético. Então tomem muito cuidado com o que vocês declaram, seja negativo, seja positivo, porque as palavras elas têm efeito no mundo espiritual. Então, ao você declarar, você está mandando comando, você está mandando um ato profético para o mundo espiritual, para que assim ele possa se movimentar através da sua palavra. E Jesus falou o seguinte: disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam ele. Jesus está falando o seguinte: podem vocês passar pelo mesmo caminho que eu vou passar? No seguinte,
eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, eu vou ser rejeitado, eu vou ser crucificado numa cruz, vão derramar o meu sangue ali. Vocês vão beber desse mesmo cálice que eu vou beber? Porque para você sentar um do meu lado direito, outro do meu lado esquerdo, vocês vão ter que beber desse mesmo cálice, vão ter que passar por esse mesmo processo. E eles responderam, podemos. Responderam eles. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foi preparados por meu Pai. Então, Jesus está falando aqui o seguinte, sentar na minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim, isso pertence a meu Pai, àqueles que foram preparados por meu Pai. Vocês vão beber do meu cálice, ou seja, vão beber do sangue de Jesus. A partir do momento que Jesus foi crucificado, os discípulos beberam do seu cálice, beberam do seu sangue. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que abram os nossos olhos. Presta atenção nessa palavra, queremos que abram os nossos olhos. Eles eram o quê? Cegos. Abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Quais são as mensagens que a gente tem aqui dentro desses 2 subtítulos? É o seguinte, cuidado com o que você declara, as palavras têm poder. Se você é uma pessoa que anda declarando somente coisa negativa sobre a sua vida, você está fazendo com que o mundo espiritual se movimente de uma forma negativa ao respeito da sua vida. Se você permite que pessoas declarem coisas negativas sobre a sua vida, você está permitindo que as pessoas tenham poder sobre a sua vida. Então, quando você tiver alguém declarando palavras negativas sobre a sua vida, repreenda na hora, corte na hora, porque as palavras têm poder. Se você é uma das pessoas que anda reclamando, que anda declarando palavras negativas, cuidado com o que vocês falam, porque o mundo espiritual recolhe essas palavras no mundo natural. E através dessas palavras, o mundo espiritual ele é movimentado. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim nos comentários. Então, qual que é a mensagem? Cuidado com o que você declara. O mundo espiritual recolhe as suas palavras. Oração forte. O que a mãe daqueles 2 meninos falou? Declare. A partir do momento que Jesus ali declarasse que um ia sentar à direita e outro à esquerda, acabou, está declarado, já era. Só que Jesus falou o seguinte, isso não cabe a mim, isso cabe ao meu Pai, para aqueles que foram preparados para o meu Pai. O seu pedido, vocês não sabem o que pedem. Jesus falou isso. E tem uma oração que é muito forte, que a gente faz, que é a seguinte, seja feita a sua vontade. Nós também devemos ter consciência dos pedidos que a gente faz a Deus, porque às vezes nós somos ousados nos nossos pedidos, nas nossas orações, e a gente não dá conta de como que Deus ele vai se movimentar através das nossas orações. Então tem uma oração que a gente faz assim, seja feita a tua vontade, mas você tem consciência do que você está falando, seja feita a tua vontade? Faça a tua vontade na minha vida? Você está preparado para Deus fazer a vontade dele na sua vida? Tenha consciência disso. Claro que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a partir do momento que você ora, a partir do momento que você toma consciência, você deve saber que coisas vão mudar na sua vida. Então, por exemplo, eu estou vivendo a minha vida aqui, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus sonhos. Mas às vezes esses meus sonhos, esses meus projetos, tudo aquilo que eu planejei, não tem nada a ver com a vontade que Deus tem para a minha vida. E a partir do momento que eu faço essa oração, Senhor, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade, Deus pode tirar várias coisas da sua vida que você achou que era para você e na verdade não é.
Você está preparado para perder tudo aquilo que você sonhou, que você planejou pela sua vontade, para abrir mão e viver a vontade de Deus, que pode ser totalmente contrário do que você achou que seria bom para você? É uma oração forte. Então, tudo que você declara, o mundo espiritual, ele está se movimentando. Conselho: viva a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sejamos corajosos e ousados para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas que a gente tenha consciência de que a partir do momento que a gente faz essa oração, coisas vão sair da nossa vida, pessoas vão sair, não só sonhos que vão ser desfeitos ali, mas também pessoas vão sair da nossa vida. Deus vai movimentar pessoas vão sair, pessoas vão entrar. Porque quando você vive a vontade de Deus, outras pessoas entram na sua vida para somar, para te instruir, para te mentorar, enfim. É uma movimentação que acontece ali para você viver a vontade de Deus, sem falar do processo. Para você viver a vontade de Deus, Deus vai ter que te limpar completamente, tirando tudo aquilo que não cabe você ter ali para você viver a vontade dele. Então, dentro dessa situação de você viver a vontade de Deus, existe um processo aí dentro, onde que Deus ele vai te forjar, onde que Deus ele vai te preparar, vai te capacitar para que você esteja preparado para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, existe um processo no meio disso. Você está preparado para viver o processo que Deus tem para a sua vida? Você está preparado para passar pelos processos que Deus vai te colocar para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade dele? Pensem nisso. Está fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Segunda mensagem. Nós bebemos do cálice de Cristo. Nós bebemos do cálice de Cristo, que foi o seu sangue derramado na cruz. Jesus está falando ali o seguinte: podem vocês beber do mesmo cálice que eu vou beber? Quando a gente traz isso para a nossa vida real, a gente fala assim, às vezes a gente tem que comparar com a vida do outro, falando assim, não, a vida daquele cara, a vida daquela mulher é perfeita, olha só como é que ele desfruta, viaja, tem tempo disponível, tem isso, tem aquilo, eu quero viver a mesma coisa que esse homem, que essa mulher vive. Mas nós estamos dispostos a passar pelo mesmo processo que aquele homem, aquela mulher que está vivendo essa vida passou? Nós temos sempre a tendência de olhar e querer desejar aquilo que o outro está vivendo. Mas e a história? E o processo? E o caminho que aquela pessoa fez para estar vivendo o que vive hoje? Você quer passar? Então é isso que Jesus está falando. Pode vocês beber o cálice que eu vou beber? Pode vocês carregar essa cruz, ser açoitado, ser chuteado, ser cuspido, vão pregar pregos na minha mão na cruz? Podem vocês beber desse cálice? Certamente vocês vão beber do meu cálice, que é o quê? Eu vou ser crucificado e vocês vão beber do meu sangue. Através do meu sangue, vocês vão ter acesso ao Pai, vocês vão ter perdão de pecados, vocês vão ter relacionamento com Deus sem precisar de intermédios. Mas o assentar à direita e à esquerda pertence ao meu Pai, que significa o quê? Deus prepara e capacita pessoas para um chamado maior. Ou seja, quem vai sentar ao lado direito e ao lado esquerdo, quem vai sentar nos lugares preparados por Deus, são aqueles que Ele chama e Ele prepara e capacita. São aqueles que têm um chamado grande, um chamado maior. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui, Paulo. Paulo ele teve um chamado muito grande, ele foi um apóstolo, uma testemunha de Jesus muito grande. Foi separado no ventre da mãe dele, para quê? Para ser um testemunha de Jesus, para ser aquele que levaria a palavra de Deus. João Batista também foi separado, foi chamado para preparar o caminho para Jesus e vários outros. Então Jesus está falando o seguinte: sentar à minha direita e à minha esquerda cabe àquele que foram preparados por meu Pai, um chamado maior. Essa pessoa vai ser capacitada, vai ser preparada pelo próprio Deus para exercer um chamado maior. Fez sentido até aqui? Coloque para mim nos comentários. Então essa foi a nossa terceira mensagem, que Deus prepara, Deus capacita pessoas para um chamado maior. Quarta mensagem: nós estamos aqui para servir uns aos outros. O que você carrega transforma, resgata, restaura, cura a vida do outro através do seu servir. Falamos isso também na nossa Masterclass de ontem, que foi o que? A questão do propósito, que você é formado de forma única e admirável. Se você é formado de forma única e admirável, você tem uma identidade única.
Você possui coisas que outras pessoas não possuem. Você possui dons, talentos que outras pessoas não possuem. E através desses dons, desses talentos, do seu servir, é que você vai transformar, vai curar, vai restaurar, vai resgatar pessoas. Jesus está falando o seguinte: eu, filho do homem, vim para servir, não para ser servido. Vocês que são meus discípulos também têm que fazer a mesma coisa, servir e não ser servido. Então Jesus fala aqui, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês terá que ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Então, mensagem: nós estamos aqui para servir uns aos outros. O que você carrega, transforma, resgata, restaura, cura vidas através do seu servir, através do seu dom, através da sua história, através do seu talento. Tudo isso é para você servir o reino de Deus a favor, a resgate de muitos, assim como Jesus. Quinta mensagem de hoje é a seguinte: pessoas vão tentar te calar, vão tentar te paralisar. Foi outra coisa que a gente falou na nossa Masterclass de ontem. Ontem a gente falou que o inimigo, ele levanta pessoas para quê? Para te paralisar, para lançar palavras negativas, para tentar te calar, porque o que ele puder fazer para que você não tenha a sua cura, para que você não seja resgatado, para que você não seja restaurado, transformado, ele vai fazer. E se ele não tem o poder de ir na sua mente, ele levanta pessoas, e pode ser que levante pessoas próximas a vocês, para quê? Para que ele possa denegrir a identidade de vocês, para que ele possa tentar paralisar o caminho de vocês. Quando Jesus estava caminhando, tinha o quê? 2 cegos ali que gritavam por misericórdia a Jesus. Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando eles estavam gritando, o que os discípulos de Jesus fizeram? A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Então ali eles não olhavam o cego e viram que eles estavam ali precisando de uma cura, viram que eles estavam precisando de uma transformação, viram que eles estavam precisando da cura de Jesus que estava passando ali. Eles não prestaram atenção nisso, eles não eles não notaram essa questão da cura que eles precisavam. Eles simplesmente viraram para ele, repreendeu os 2 cegos e mandaram eles ficarem quietos. Mas no momento que mandou ele ficar quieto, o que aqueles cegos fizeram? Mas eles gritavam. Ou seja, pessoas vão tentar te calar, pessoas vão tentar te parar, pessoas vão tentar impedir a sua transformação, o seu crescimento, a sua evolução. E cabe a você se você vai aceitar ser calado, ser paralisado, ou se você vai gritar ainda mais alto, ou se você ainda vai persistir, ou se você ainda vai em busca do seu crescimento, da sua evolução, da sua transformação e da sua cura. Aqueles cegos que estavam gritando por Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu. Ele cada vez mais gritava para que Jesus voltasse e curasse ele. Se eles tivessem atendido a repreensão daquela multidão ficando calado, eles não teriam o quê? A sua cura, eles não teriam a sua transformação de quê? De voltar e enxergar de novo. Então, qual a mensagem? As pessoas vão tentar te parar, vão tentar te paralisar, te calar. Cabe a você aceitar ou não. Cabe a você prosseguir ou não. Tem muita gente cega espiritualmente falando. Tem muita gente cega espiritualmente falando, precisando abrir os olhos e enxergar o mundo espiritual. Como eu falei, tem pessoas que levam tudo isso para o lado pessoal. Aquela pessoa ali está me xingando do nada, tem alguma coisa contra mim, é algo pessoal. E não é nada pessoal, é tudo influência do mundo espiritual, que não quer que você tenha a sua restauração, a sua salvação, a sua transformação. Tá fazendo sentido até aqui? Coloque para mim nos comentários aí. Então isso tudo foi também dito na nossa live de ontem. Então Deus testifica tudo, respalda tudo através da palavra. Então a gente tem que entender como o mundo espiritual ele funciona. Se você precisa de cura, se você precisa de uma transformação, de uma restauração, salvação, principalmente na sua área da sua vida, você precisa entender que o inimigo ele vai ficar te cercando o tempo todo para que você não acesse essa cura.
não acesse a salvação, não acesse a sua restauração, a sua transformação. Então, o que ele vai fazer? Inicialmente, ele vai na sua mente. A partir do momento que você tem conhecimento de que ele lança setas, lança dados, lança pensamentos negativos sobre a sua mente, e você entende isso, tem esse discernimento e corta essas palavras, ele vai ver que não tem mais poder de ir na sua mente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai levantar pessoas para tentar te parar, para tentar te paralisar, para jogar palavras negativas sobre você, para tentar te ferir. Tentando te ferir, ele sabe que se você for ferido, você não vai prosseguir, você vai ficar prostrado, você não vai ter a sua cura. Então a gente deve ser o quê? Resiliente, a gente deve ser persistente. Se você precisa de uma cura, persista, independente se as pessoas estão tentando te paralisar, estão tentando te calar, estão tentando deturpar sua identidade, continua, prossiga, porque você só vai conseguir se você não desistir. Aqueles homens só conseguiram porque eles não desistiram, eles gritavam mais alto. Então tenha consciência de que as pessoas que falam palavras negativas sobre a sua vida, pode ser algo pessoal? Pode, gente, também pode. Mas deve entender que existe o mundo espiritual e na maioria das vezes é o mundo espiritual se movimentando contra a sua vida. E você precisa abrir os olhos espirituais de vocês. Olha só, os cegos, eles viraram para Jesus e falaram o seguinte, responderam eles, Senhor, queremos que abram os nossos olhos. Aqueles homens, eles estavam o quê? Cegos. Mas qual a mensagem que passa aqui para mim e para você que está lendo a palavra? Eles poderiam ter virado para Jesus e falou assim, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Senhor, eu quero enxergar. Mas eles falaram para Jesus o seguinte, eu quero que abra os meus olhos. Eu quero que abram os meus olhos. E nós, toda vez, para poder enxergar o mundo espiritual, para poder ter discernimento do mundo espiritual, para saber que o mundo espiritual existe, como é que a gente deve fazer a nossa oração? Senhor Jesus, abra os nossos olhos espirituais, para que eu possa enxergar o teu mover, para que eu possa enxergar o mundo espiritual. Então tem muita gente que enxerga o mundo natural, mas está com o olho fechado, está cego espiritualmente falando a respeito do mundo espiritual. Tem coisas na vida dessas pessoas, de pessoas que estão travadas, paralisadas no âmbito espiritual e elas estão com os olhos fechados para a questão da espiritualidade. Então, o que Jesus fala e nos ensina aqui? Faça a sua oração. O que você precisa? Jesus, toda vez que chegou para um aleijado, para um paralítico, para um cego, o que você quer que eu te faça? Eles poderiam pedir várias coisas ali. Eles poderiam pedir para Jesus o quê? Provisão, recurso, várias outras coisas, mas ele pediu o quê? O que eles precisavam. Abra os nossos olhos. Jesus sempre vai te perguntar o que você precisa. O que você precisa? Você está fazendo a sua oração certa? Então aqui está falando o seguinte, abram os seus olhos. Abram os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para que vocês tenham discernimento, conhecimento da palavra e que vocês entendam como o mundo espiritual ele se movimenta. Você sabe que existe um mundo espiritual? Você tem discernimento de como o mundo espiritual tem grande influência sobre a sua vida? Tem grande influência sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre os seus relacionamentos, sobre as suas conexões, sobre o seu crescimento, sobre a sua transformação. Tudo isso o mundo espiritual influencia na sua vida. Então, abra os olhos e os ouvidos espirituais de vocês. E agora a gente vai para o nosso plano de ação, que é o seguinte: jejum de acordo com a sua resistência, oração, leitura da Bíblia e louvor. Como eu falo para vocês, o mundo espiritual, você precisa ter armas espirituais. Para você lutar com o mundo espiritual, não é você socando, você batendo, não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, governantes, hostes do mal. Como você vence esses governantes, principados, hostes do mal? Fazendo jejum. Jejum, gente, é uma arma poderosa no mundo espiritual. Você não só fica sensível à voz de Deus, como também você ganha autoridade, poder, você fica mais sensível ao mundo espiritual, você mata a sua carne e começa a viver mais pelo Espírito. Tudo isso você recebe através do jejum. Então faça jejum de acordo com a sua resistência.
tira ali um alimento, fica um tempo sem se alimentar, e a partir do tempo que você fica sem se alimentar, você fica em oração, você fica lendo a Bíblia para você crescer em autoridade, para você crescer no poder do Espírito Santo, para você ficar sensível, discernimento ao mundo espiritual, para que você possa vencer as suas guerras espirituais, que às vezes são travadas no mundo espiritual. Oração, ore sem cessar. Aquela mulher, ela pediu para que Jesus declarasse, ou seja, oração é você declarar a sua oração, é você declarar palavras positivas, decretos sobre a sua vida, para que o mundo espiritual possa se movimentar através daquilo que você declara. Ou seja, fale todos os dias de manhã, acorda, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a minha vida, eu declaro que meu dia hoje vai ser um dia de bênçãos, eu declaro que meu dia hoje vai ser um dia de vitórias, eu declaro que meu dia hoje vai ser um dia totalmente produtivo, eu declaro que eu vou estar debaixo do governo do Espírito Santo, assumo o governo da minha mente, assumo o governo das minhas emoções, assumo o governo dos meus sentimentos, que eu esteja debaixo da sua proteção. Tudo isso, gente, é decretos, é declaração que você faz e o mundo espiritual se movimenta através daquilo que você declara. Agora imagina se você acorda de manhã e já faz a sua oração. Ai, que saco, mais um dia. Ai, que saco, queria ficar na cama. Ai, que saco, ai, que não, eu tô cansada. Como que vai ser o seu dia através dessa oração se você já acorda de manhã reclamando? Seu dia vai ser o quê? Desculpa a palavra, vai ser uma bosta, porque você já está acordando, abrindo o olho, reclamando, declarando só coisas negativas. E assim o mundo espiritual vai se movimentar para que o seu dia seja cansativo, estressado, para que você reclame mais ainda, para que você fique mais cansado ainda, porque aquilo que você declara acontece. Aquilo que você joga no mundo espiritual, no mundo natural, o mundo espiritual se movimenta. Então declare coisas positivas sobre a sua vida, para que o mundo espiritual possa agir de acordo com aquilo que você declara. Leitura da Bíblia é você alimentar a sua mente, é você ter armas para você lutar. A sua oração, ela vem muito daquilo que você lê, salmos, provérbios, tudo aquilo que Jesus nos ensina. Quanto mais você vai ler na Bíblia, mais palavras até de poder você fala através da sua oração, porque você está se enchendo da palavra de Deus. Você alimenta da palavra de Deus lendo, fazendo devocional. O Espírito Santo ministra em você através da palavra. Você cresce em autoridade, em poder do Espírito Santo através da palavra. Então tenha a leitura da palavra. E louvor, você abre uma atmosfera, você abre o céu. Você entra num ambiente sobrenatural através do louvor, quebra cadeias, é também uma arma muito forte contra o mundo espiritual. E você entrega a sua adoração para Deus, engrandecendo, louvando a Deus através dos louvores. Então é uma arma, são 4 armas que você pode lutar no mundo espiritual, para que você tenha autoridade, cresça a espiritualidade, conheça Jesus, fortifica o seu relacionamento, fortalece o seu relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Segundo plano de ação, elimine as pessoas que tentam te paralisar. Elimine aquelas pessoas que você vê que às vezes você vai contar um sonho para alguém ali no momento duvida, fala assim, será que dá certo? Acho que vai dar certo não. Toda vez que você vai falar algo para alguém, aquela pessoa tem sempre alguma coisa para te falar negativo. Ou então para te colocar uma dúvida, para que você fique incrédulo. Tire essas pessoas negativas da sua vida, que você divide seus sonhos, que você conta algo, essa pessoa está sempre ali duvidando que você é capaz, está sempre ali duvidando que vai acontecer, se não vai, se você vai dar conta, se não vai. Elimine pessoas que tentam te paralisar, elimine pessoas que tentam te parar, elimine pessoas que tentam te calar, para que você possa romper na sua vida, para que você possa ter espaço para que novas pessoas, novas conexões cheguem na sua vida. O novo, ele só vai chegar a partir do momento que você se despede do velho. E as amizades estão inclusas nisso também. Enquanto que você ficar com amizades que não valem a pena, com amizades que não acrescentam na sua vida, novas conexões, novas amizades não vão conseguir ter espaço para entrar na sua vida e você romper. Então, plano de ação, elimine, tire aquelas pessoas que não acrescentam na sua vida. E terceiro plano de ação é você o quê? Entrar no nosso grupo do Telegram. Como eu falei, ontem a gente teve uma masterclass,
foi bênção, falamos sobre identidade espiritual. Tivemos ato profético no final, onde que eu passei uma tarefa, um plano de ação para que eles pudessem tirar as palavras negativas que foram lançadas na vida deles e fazer aquele ato profético para eles ativarem a identidade e viver a identidade na potencialidade máxima. Então entra no grupo do Telegram, lá eu mando e-books, vídeos, a gente vai ter outros encontros onde eu vou falar sobre outras feridas emocionais, feridas espirituais, como o mundo espiritual ele se manifesta na sua vida, como o seu emocional ele é totalmente influenciado pelo que o mundo espiritual ali movimenta. Então entre lá no grupo do Telegram. Eu bem sei que é isso, o novo está em minha vida. Amém, Rosivaldo, amém, Rosivaldo. O bem está na minha vida. Então, o novo, né? O novo está na minha vida. Então, toda vez que você abrir espaço para o novo, o velho tem que sair. Se o velho não sai, o novo ele não tem espaço para ficar na vida. E ainda bem que você sabe disso. Então, entrem lá no grupo do Telegram para vocês receberem e-books, crescimento espiritual, desenvolvimento pessoal, em questão das suas emoções, em questão da espiritualidade, porque um alimenta o outro, um fica sob o domínio do outro, não tem como você separar esses dois, emocional do espiritual. Entrem lá, é só clicar no link que está lá na minha bio, vou deixar também lá nos meus stories para facilitar para vocês, para que a gente possa crescer espiritualmente, caminhar nessa mesma fé e cada vez mais estar desenvolvidos, evoluídos na questão das nossas emoções e da espiritualidade. E quarto plano de ação, lê o capítulo 21. Lê capítulo 21. Traga as mensagens que foram ministradas a você, para que a gente possa acrescentar no nosso devocional, que você esteja aqui na minha companhia amanhã às 7h07 da manhã. Façam um excelente dia, Deus abençoe o dia de vocês e que vocês possam despedir do velho para que vocês possam começar a viver o novo de Deus na vida de vocês. E como eu falei, cuidado com as orações, mas saiba que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se tiver de escolher, escolha viver a vontade de Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então sempre escolhe viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe vocês e até amanhã às 7h07 da manhã.